Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Graça e paz de Jesus Cristo seja sempre em vossos corações e mentes, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa alegria é grande de vir à casa do Senhor hoje com toda a lógica, com bastante gente, a casa está cheia, isso nos alegra. E com certeza, e muito mais, o coração do Senhor. O coração de Deus, é Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E você que aqui está, eu creio, e convido você a crer também, que tudo foi direcionado pelo próprio Deus, que quis que você estivesse aqui, mais uma vez, para estar em adoração, a qual somente a Ele é devida. E é chegado o momento da palavra, né? Nós oramos, nós louvamos e agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus quer falar com a gente, amém? Amém. Deus quer falar conosco e Ele fala assim, nosso Deus nos vive. Por isso nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, nos versículos 16 e 17, texto que será lido para a nossa edificação espiritual. Convido você a colocar-se em pé, você puder se colocar em pé, assim eu faça, e vamos ler a palavra do Senhor. Está assim escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E eu convido-vos a repetir essa última frase, onde fala do justo, todos juntos: o justo viverá por fé. Amém. Podeis assentar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus da nossa fé. Nós vemos as Escrituras Sagradas, um pouquinho dela, e pudemos já ver quão profunda ela é, e que quer, como sempre, comunicar a nós, ao nosso coração, à nossa vida, algo que venha acrescentar a nossa fé. Nós somos os chamados irmãos na fé. Aqui está, Senhor Deus, a família da fé, onde nós temos caminhado, Pai, de fé em fé, porque assim diz a Sua palavra: o justo viverá por fé. Pai amado, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, que nós, Senhor Deus, nos esvaziemos de nós mesmos e desejemos ouvir a Tua voz, para que nós possamos sair daqui, Pai, não conforme nós chegamos, mas renovados, acrescidos na fé, com mais sabedoria, com mais coragem, com mais disposição, mais renovados, Senhor Deus, pelo poder da fé que vem da Tua palavra santa, Senhor. Por isso, Pai, fala com cada um de nós, fala comigo, com o Teu povo, com a Tua igreja, família do Senhor aqui reunida, fala com cada um, ó Deus, que nós possamos, cada um de nós, indistintamente, nós queiramos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos trazido essa proposta, essa propositura de estarmos trabalhando os temas da reforma
a cada domingo, um dos pilares da reforma. No domingo passado foi o tema da graça, o sola gratia, e hoje o tema da fé, o sola fide, sobre o tema a fé em nós. A fé em nós. Com um adendo que por enquanto não aparece, mas que também já, a semelhança do tema anterior, já nos provoca a fé em nós, e nós por fé. A fé em nós e nós por fé. Nós por fé. E se não for a fé na nossa vida, não é verdade? Se a fé não estiver presente nos nossos corações. O tema mexe certamente diretamente conosco, com você, comigo. O tema da fé é um tema que mexe com a gente, mexe conosco pessoalmente e mexe também com a comunidade, mexe com toda a igreja que quer caminhar pela fé. Mexe também com a pessoa, você e eu, cada um na nossa individualidade, mas também mexe com a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, a esposa, o esposo, enfim, essa questão da fé. Por isso, convém nos trazer esse tema, mais esse tema, para dentro de nós. Ele já está presente na história, já marcou seu tempo na história enquanto um dos pilares da reforma protestante, mas agora trazer esse tema, esse valor, que é o valor da fé, para a nossa história, para o nosso existir, para a nossa existencialidade, para a nossa caminhada na fé, trazer para dentro de nós, bem para dentro de nós, nesses dias que nós estamos vivendo. Dias que não são nada fáceis. Nós vivemos isso, não é nenhuma novidade, mas para quem sabe fazer um pouquinho da leitura do mundo, da época e do século, do tempo que nós vivemos num mundo polarizado. Eu não estou falando do Brasil, falando do mundo. O mundo está polarizado. Dizer que só o Brasil está, não é toda a verdade. O mundo todo está polarizado. O mundo polarizou-se. O século XXI é marcado por essa polarização. E com muita razão, Eric Hobsbawm, que é um autor de um livro titulado A Era dos Extremos, tem lá as suas razões para enxergar o século XXI dessa forma. Um tempo dos extremos. De um lado, e isso também se dá no campo religioso, ou no campo da fé. De um lado, nós nos deparamos com uma busca intensa por espiritualidade. Não estamos aqui nominando que espiritualidade é essa, mas o homem do século XXI anda ávido de espiritualidade. Ele quer viver a sobrenaturalidade. Ele quer e sente essa necessidade de viver o misticismo, às vezes, e não poucas vezes, digamos assim, de forma até desenfreada. De um lado acontece isso, esse extremo. E de outro lado, nós nos deparamos também com uma descrença crescente, ou uma crescente descrença. Uma crescente descrença. Se de um lado há essa intensa busca, de outro há esse crescente descrer ou desconfiar. Tudo que se refere, por exemplo, às instituições, as pessoas andam por demais descrentes a ela, descrentes às instituições. E não somente as pessoas do mundo, os crentes também andam descrendo no que tange a isso. E muitas vezes, no âmbito das instituições existentes numa sociedade, a nossa igreja não escapa a isso. Muitos também já estão descrendo da igreja. Não estão? Muitos. Não são poucos. Já estão descrendo da igreja. Muitos descreem dos pregadores por conta de tudo que já aconteceu e anda acontecendo. Muitos já não creem mais nos pregadores, já não creem mais nas pregações, estão se tornando pregações sem conteúdo, por sinal. Muitos andam até desconfiados, descrendo dos próprios fiéis,
das igrejas, por conta dos seus testemunhos no mundo aí fora. Não é assim? Nosso século tem essas marcas, tem essas características, e aí muita coisa, ou quase todos, acabam sendo colocados dentro de um mesmo balaio. E um mesmo balaio neste mundo da descrença e da desconfiança. No mundo extremado, onde de um lado o tudo, do outro lado nada. Nós estamos vivendo assim, entre o tudo e o nada. O nada e o tudo. É exatamente nesse contexto, amada igreja, é exatamente nesse cenário, é exatamente nesse ambiente que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo chamados para ser igreja e sermos cristãos e cristãs. Igreja, irmãos e irmãs, cristãos e cristãs, que jamais podem perder algumas referências, que jamais podem perder alguns princípios, que jamais podem perder a direção e, sobretudo, o foco da fé. Perder de vista a própria fé, que é o nosso tema de hoje, a fé em nós. A fé em nós. Mas que fé é essa, pastor? Que fé é essa a qual o Senhor está se referindo? Não somente eu, mas a própria palavra, e dentro do espírito do mês da reforma protestante do século XVI, a fé à luz das Escrituras, a fé à luz da palavra, ou se você preferir, a fé bíblica. É desta fé a qual nós estamos falando. Fé, por sinal, tem sido um conceito até desgastado no nosso meio. Qualquer coisa acaba sendo fé dentro e fora da igreja, mas no que tange a fé genuinamente bíblica, nós temos que estar atentos, porque essa fé é um conceito que é muito familiar a nós. Nós ouvimos o tempo todo sobre a fé. Fé é uma palavra que nós ouvimos o tempo todo. Fé é uma palavra que nós falamos sempre, não é mesmo? Fé é uma palavra que sempre nós estamos falando sobre a fé. Fé, meus irmãos, nós lemos, nós queremos ler coisas que nos digam sobre a fé. A gente quer ler, procura ler também sobre a fé. Fé é algo desejado por nós para ser lido, para ser acrescentado à nossa vida. Fé é algo que é familiar a nós, que está bem pertinho de nós, que nós queremos estudar um pouco mais sobre a fé. Nós desejamos saber mais sobre ela. Fé é algo que nós também não somente lemos, não somente falamos, não somente estudamos, mas nós também cantamos sobre a fé. Nós acabamos de cantar, rompendo em fé. Nós lemos de fé em fé, o justo viverá por fé. Portanto, fé é algo que está sempre diante de nós. Nós adoramos a Deus por fé ou pela fé. Nós oramos a Deus como exercício da fé. Então a fé está sempre presente, nós servimos a Deus por fé. Ela está sempre presente na nossa vida. Tudo que nós fazemos é por fé. Tudo que nós oferecemos a Deus é por fé. Mas será que de fato, meus irmãos e irmãs, com todo amor, respeito, e ouçam-me com muita paciência, será que de fato e de verdade todos nós já compreendemos biblicamente a fé? Sobre a fé? É isso que a palavra nos chama atenção, no momento que nós estamos vivendo, nos chama atenção e nos convida e nos conclama para nós fazermos uma ponte na história, um vai e vem, indo até lá, no momento da reforma, e voltando para cá, para nós refletirmos um pouquinho, para nós pensarmos um pouco mais, para nós repensarmos um pouco mais sobre esse tema da fé e tentarmos buscar uma resposta para as questões da fé ou sobre a fé na nossa vida. Para começar, para início de conversa, do texto lido, há uma particularidade, uma experiência pessoal que marcou a história e que essa história chegou até nós. O texto que nós lemos foi o mesmo texto que Lutero leu naquela noite à luz de vela
quando ele leu e se deparou e foi impactado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pela fé, onde ele se deparou no trecho que diz: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Ele, naquele momento, ele constatou toda a inoperância, a praticamente inutilidade da lei para o pecado. A lei somente aponta o pecado, mas ela não tem poder nenhum sobre o pecado. Ele constatou a inoperância da lei para a salvação. A lei não tinha poder sobre a salvação. Ele também pôde constatar que a lei não tinha poder algum sobre a vida eterna, mas apenas então somente a fé. Na verdade, foi uma redescoberta, porque originalmente, em o texto vindo por autoria do próprio apóstolo Paulo, então, na verdade, Paulo foi aquele que primeiro registrou essa experiência e que chegou até o reformador e do reformador até nós, mostrando a inoperância da lei para o pecado, para a salvação, para a vida eterna. Concluindo essa parte, nós vimos que Lutero chegou à conclusão que o ser humano não tem como justificar-se a si mesmo. Apenas a própria justiça de Deus é capaz de justificar o pecador. O homem, o ser humano, não tem como inocentar-se. Somente Deus é capaz de inocentá-lo. E todos precisam disso. Todos e todas pecaram, erraram, falharam, transgrediram a lei e precisam ser justificados. Eu, você, eu, todos nós, cada um de nós. Só que a justificação por nós mesmos não é possível, não se dá. Somente Deus, que é o nosso Deus, em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, nos justifica. E precisa ser justificado. Sabe por quê? Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso está lá em Romanos. Se você der um tombo na página que você abriu, você vai encontrar lá no capítulo 3, versículo 23, lá que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lutero sofria com essa questão, com essas questões da fé. Sofria demais. Aquilo o intrigava dia e noite, noite e dia. O tempo todo. E ele buscava as respostas para essas intrigas que ele trazia no seu interior, que muitas vezes nós também trazemos conosco. E ele chegou à conclusão que nem as obras justificam, por mais que você, o que o homem as faça, nem as obras justificam, nem as penitências justificam, porque se pensava que as penitências serviam para pagar os pecados. Bem como as obras também. Elas são boas e devem ser praticadas, mas não para a salvação, ela não tem poder algum. E ai de nós se nós não tivermos boas obras para apresentar ao Senhor, como verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas de Deus, não por Abraão, mas filhos de Deus em Jesus Cristo. Devemos ter boas obras, que não são para a salvação, mas por sermos salvos, termos boas obras. Entenderam a invertida? É bem assim que se dá. As obras não servem, as penitências muito menos, e as simonias também não servem. O que eram as simonias? Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, não sei se você se lembra, mas eram objetos que eram vendidos em nome da fé. Lasquinhas de madeira, dizendo que era da lasca da cruz de Cristo. Tochinhas de pelo de animal, dizendo que eram tochas do jumentinho que carregou Jesus.
e outras simonias que existiam e que eram negociadas, eram vendidos para ficar dado no cordeiro. Puxa, ainda bem que isso acabou. Não acabou! Ainda bem que isso é somente lá atrás. Não é! Não parou! Continua vendendo em nome da fé objetos que para o nosso desconforto, algumas pessoas colocam todos dentro de um mesmo balaio. Vocês se lembram dessa expressão que eu usei no início do nosso sermão? Nós também somos colocados num tempo em que nos meios evangélicos, o meio evangélico está eivado de vendas e simonias contemporâneas. Simonias dos nossos tempos. Vende fitinha, vende há pouco tempo ainda vendia um galãozinho d'água, mas não sei o que, vela para isso, para aquilo, rosa, flor e outras coisas aí, objetos em nome da fé. Em época da pandemia, gente morrendo e alguém vendendo feijão, que é o único que tinha cura, poder de cura, enganando pessoas em nome da fé, por não examinar as Escrituras. Como as pessoas deixaram de examinar as Escrituras, entram na conversa desses charlatões do tempo atual. Então, cabe a nós uma reflexão e um autoexame para nós não imitarmos esses capoetes ditos em nome da fé. Longe de Deus. Amém? Amém. É Jesus Cristo. Nada de venda de objetos, coisas assim. E as indulgências também eram vendidas. Indulgências eram a venda do perdão. Só praticou um pecado, oferecido a indulgência, ele podia, desculpa a expressão, mas podia deitar e rolar, cometer seus pecados, e se ele tivesse recurso financeiro, ele tinha lá o perdão da sua vida. Pura negociação em nome da fé. E quando caía a moeda no fundo do cofre, não tem nada a ver com o que nós praticamos aqui. O tiritar da moeda no fundo do cofre era o som que liberava as almas do purgatório. Então é assim que funcionava. E hoje em dia, ainda que possa parecermos um pouco engraçado, não parou também. Não parou, gente. Não parou. Tem gente que promete aos fiéis que o tiritar da moeda no fundo do cofre da igreja também vai limpar os pecados que ela tem. Sabia disso? Se não de uma maneira explícita, de uma maneira implícita. Se não de uma maneira mais escancarada, de uma maneira mais disfarçada. Infelizmente. E cabe a nós aqui, eu como pastor, uma igreja presbiteriana, independente do Brasil, de vertente reformada, pontuar de que isso, infelizmente, não para a nossa alegria, como nós cantamos, para a nossa alegria, nós temos que ter coragem e humildade para nos autoexaminar e dizermos para nossa tristeza, porque nós somos colocados todos dentro do mesmo balaio. Evangélico, hoje em dia, não tem cheirado muito bem a sociedade do nosso tempo por conta dessas mancadas que tem dado alguns dos seus líderes no que tange a prática da genuína fé cristã. Está baseada em Cristo Jesus, que é a fé bíblica. Então, voltando um pouquinho, nem as obras, nem as penitências, nem as simonias, nem as indulgências, mais uma, nem os flagelos ou autoflagelos. As pessoas achavam que se elas se chicoteassem ou se autoflagelassem, machucando a si mesmas, elas obteriam o perdão de Deus.
Que Deus nos livre de práticas literais nesse sentido, ou até mesmo algumas práticas onde as pessoas acabam se machucando também. Hoje em dia tem tido até algumas práticas aí, né, de pessoas se mutilarem, se automutilarem, e não tem muito a ver, mas é um grito da alma. É um grito da alma. Eu digo de um jovem, isso tudo aconteceu. E através daquela dor da alma, ele se expressa, se cortando a si mesmo, se machucando a si mesmo, como uma forma de dizer, eu existo. Porque as pessoas não estão olhando mais para ela. Ninguém dá mais bola, se sente em situação de abandono. Mas para essas pessoas também, e que Deus nos livre disso. Nossa casa, os nossos queridos, Deus nos livre disso. O remédio está aqui diante de nós. Somente a fé. Somente a fé. Somente a fé. Sola fide, a fé em nós por fé. A fé bíblica, então, a fé segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, também é a única regra de fé. A única regra de fé. Que fé é essa? É a fé não morta. É a fé viva. A fé com vida. A fé que não é a fé em si mesmo. É a fé que não é a fé também no outro. É a fé que não é a fé também em algo. Mas é a fé bíblica que nos ensina a termos fé em Jesus. Em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé. É a fé bíblica que nos ensina tudo isso. A fé que vem dele, a fé que é por ele, a fé que é nele e a fé que é para ele. E é importante, meus irmãos e irmãs, entendermos que apenas, unicamente, somente pela fé em Cristo que Deus nos abraça. Presta atenção nisso. É apenas, somente pela fé em Cristo que Deus nos abraça. É no crer no Cristo, mas também crer e praticar no arrependimento. Muitos até creem, porém nem todos se arrependem. É a fé que aponta para a cruz. É a fé que aponta para Cristo. É a fé que se revela no Evangelho, ao qual nós não devemos jamais termos do que nos envergonhar. É a fé que nos ajuda a romper constantemente, vamos rompendo de fé em fé, porque Ele já disse que o justo viverá por fé. Por fé. Fé, então, meu amado irmão, minha amada irmã, igreja aqui reunida, fé é diferente daquilo que muitos compreendem. Fé não é, nunca foi essa fé bíblica que verte da Bíblia. É a fé que não é a fé que se traduz, se entende, se compreende pela própria capacidade humana de conquistar alguma coisa. Isso não é fé segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. A fé segundo o Evangelho, segundo o texto sagrado, não é poder mágico que acontece de maneira mágica. Mas tudo é por conta do poder de Deus, do poder de Deus que vem pela fé. A fé, segundo as Escrituras, não é a fé no sentido de determinismo, como está acontecendo por aí, determinando coisas que não tem nada a ver com fé, mas vem da própria coração, vamos dizer, da própria carne e não do Espírito. Isso não é fé, mas a fé é a fé que vem do próprio Cristo, está em Cristo, tem Cristo por base. John Piper coloca assim: fé é quando abraçamos a Cristo como nosso pão. Fé
É quando nós abraçamos a Cristo como a nossa água. Coisas únicas que satisfazem o nosso interior, tendo a certeza de que Deus, o nosso Deus, tem um propósito nas nossas vidas e que a nossa vida não é uma coincidência. Isso é fé. Isso é fé. Entender assim é fé. Amém? Entender bem assim é fé. Com essa concepção, nós nos sentimos mais seguros em dias tão incertos, em dias tão duvidosos, e em dias tão terríveis como os dias de hoje. Como é preciso ter fé? Eu preciso ter fé. Você precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Sabe por quê? Sem fé a gente não vive. Amém? Amém. Sem fé a gente não vive. Mas mais uma vez, a fé segundo as Escrituras. A fé bíblica. Não a fé em você mesmo. Nem a fé que você vai depositar em alguém. Ou em algo. Mas a fé em Jesus. Fé também, segundo John Piper, fé é ceder. É ceder também. É chegar até Deus de mãos vazias, mesmo sem nenhum projeto, mesmo sem nenhuma ideia, mas apenas com uma única coisa, com a disposição de entregar-se a Deus. Uma disposição de rendição, render-se a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Então, amados irmãos e irmãs, rendamo-nos ao Deus da nossa fé. Rendamo-nos a Ele. Fé é o grande e necessário encontro entre nós e Deus, entre Deus e nós, e é unicamente pela fé que de fato e de verdade haverá conforto e consolo numa alma. Não tem outro jeito. É somente pela fé que um ser humano, uma alma, se sente fortalecida. É somente pela fé que uma alma, uma vida vai ter encontro com a salvação eterna que há em Cristo Jesus. É somente pela fé que o ser humano, homem, mulher, jovem, enfim, ser humano em qualquer situação, pela fé vai ter um encontro com a esperança na vida, para a vida futura e eternal. Somente pela fé. Por isso que nós vamos também encontrar em Hebreus, lá em Hebreus, capítulo 11, nós vamos encontrar 11, versículo 6, um texto profundo, que vem falando sobre a fé, e num determinado ponto, no versículo 6, vai dizer, de fato, ou seja, para valer, de fato mesmo que para valer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. No finalzinho, vem ainda, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoador? Aqueles que buscam, ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? Aquele que dá um galardão. Sabe o que é galardão? Galardão no prêmio. Ele vai premiar aqueles que o buscam por fé. Porque para ele, nosso Deus, não é para mim, não é para o pastor, não é para ninguém aqui, mas é para Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Ou sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, igreja, é tão importante, tão relevante a fé em nós, a fé em nossa vida, e nós caminhando por fé, rompendo de fé em fé, porque, conforme diz a palavra, o justo viverá por fé.
Talvez você ainda questione, mas não há nenhum justo, nenhum justo sequer. De fato não houve, não há e nunca haverá. Mas o justo, o justificado já há. Pode ser você. Eu, nós, justificados por Deus em Cristo Jesus, aquele que nos justifica. A justiça de Deus nos justifica. A justiça de Deus nos inocenta. A justiça de Deus é aquela que nos livra e nos absolve da condenação eterna. A justiça do Senhor. Mas precisa, sabe o quê? Ter fé. Exato. Nós vamos cantar um pouquinho sobre a fé. Convido o conjunto masculino para nós estarmos louvando ao Senhor.